Bom, bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, falar sobre o Oscar, né? Falar sobre o Oscar. O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, né? Deixa eu anotar aqui a minutagem. São Paulo se reapresentou na quarta-feira, né? Começou ali a preparação para os próximos dois confrontos, que vão ser, né, contra o Botafogo e contra a LDU. São Paulo se apresentou na quarta, todo mundo ali fez um regenerativo, alguns atletas foram para o campo, e aí o São Paulo atualizou ali alguns quadros dos lesionados, e a gente vai falar sobre Robert Arboleda. Sobre Oscar. Só antes, tá? A ideia do técnico Hernan Crespo é fazer ali alguns trabalhos, também com a ajuda do TecFoot, para fazer algumas simulações referentes à altitude. Então, durante essa data FIFA, o TecFoot tem ali algumas tecnologias, principalmente que trabalham ali a questão de oxigênio e tudo. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, meu Deus, a tecnologia hoje em dia tá bizarra, né? Então, eles vão fazer esse trabalho de uma simulação também, como se estivesse próximo ali dos efeitos da altitude, para entender o atleta que sente mais um pouco, o atleta que vai precisar de uma preparação diferente. Então, vai ter todo esse trabalho. Então, a ideia do Crespo é, de fato, já preparar esse time contra o Botafogo e contra a LDU. Ainda não está muito claro para mim se ele vai poupar contra o Botafogo e vai com força máxima contra a LDU, ou se ele vai com força máxima contra o Botafogo já para dar ritmo de jogo para os atletas visando a LDU. Então, ainda não está muito claro. A gente ainda está começando. Então, tem a semana inteira de treino, tem a outra semana inteira de treino, então ainda não dá para a gente projetar aqui uma provável escalação, até porque São Paulo treinou quarta, quinta, vai treinar sexta, então ainda é um pouco curto esse cenário. Mas só para falar sobre o Oscar, e aí eu vou querer também a opinião sobre Lídio Teixeira, o Oscar ele começou a correr no campo, e aí está ao lado do Marcos Antônio. Aí todo mundo já pode confabular que, se o Marcos Antônio está correndo e o Oscar também, eles vão voltar juntos, porque o Marcos Antônio ele deve jogar contra o Botafogo. Só que aí, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ainda não. O Oscar ele vai readquirir o ritmo de jogo, a condição física, ele vai treinar ainda em separado. O Marcos Antônio, inclusive, a expectativa é dele já, no máximo, na próxima semana, já ir para o campo, já com os demais companheiros. O Oscar ainda não. O Oscar ainda vai correr mais um pouco no gramado, vai fazer ainda algumas questões de condicionamento físico para entender se, de fato, as lesões que ele tem na vértebra que estão se curando, se ainda sente algum incômodo, se sente alguma coisa. Aí está fazendo também um trabalho de fortalecimento nesse setor, para, de fato, não sentir mais essas dores. Então, aí depois ele vai começar a treinar com os companheiros. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele vai passar por uma etapa. Sabe quando os jogadores voltam e treinam com um grupo, mas ainda sem choque, sem contato. Então ele vai treinar com bola, só que aí os atletas, quando ele tiver com a bola, não vai poder ir para o embate, não vai poder fazer a dividida com o Oscar. Então, para sentir mesmo como é que vai estar os movimentos, porque é coluna. Então, né, a gente sabe como é futebol, então ele vai ter que sempre virar o corpo, vai ter que sempre se posicionar para ver se de fato, né, ele vai aqui, ó, pum, não estou sentindo dor, não estou sentindo. Então, vai ver como é que vai ser essa evolução. Então, todo esse trabalho ainda vai demorar pelo menos aí umas boas 3 semanas. As pessoas com que eu conversei ainda não querem projetar a data, mas eu senti que seria muito difícil dele jogar os 2 jogos contra a LDU. Então, logo, a gente imagina que ele estaria pronto ali pós-LDU ou, de fato, para os confrontos de outubro. Mas, repito, é uma previsão ainda inicial. Pode ser que ele evolua, né, que ele tenha aí um quadro que melhore aí, que acabe respondendo bem a esse tratamento e aí acabe voltando antes contra a LDU. Mas eu, pelo que eu pude conversar com várias pessoas, eu não contaria muito com isso, tá? Então, seria mais ou menos nesse cenário. Aí o Matheus Oliveira está até entrando no mérito, que até a Tata da Silva tinha falado antes, né? Se está valendo a pena esse custo-benefício do Oscar. E aí eu vou lançar aí a pergunta pro Ilídio, o que você acha dessa toda a situação do Oscar. É óbvio que ele vai ser importante, na minha visão, enquanto ele esteve em condições em campo. Ele fez boas partidas, a gente viu que realmente ele tem talento, só que de fato teve essa sequência de contusões. Teve aquela na coxa, depois de novo aquela lesão na coxa, e aí voltou com essa infelicidade da lesão nas costas. Até o Matheus Oliveira.
Quem imaginou que um veterano que estava quase há uma década jogando no futebol semi-amador, que era o futebol chinês, iria se lesionar tanto? Como caso a diretoria topou esse absurdo, o cara custa salário de craque. Eu vou emendar a minha visão sobre isso e já uma pergunta para o livro. Acho também, Matheus, que faltou também da antiga comissão técnica uma dosagem de minutos. O Oscar, o Lucas, esses caras jogaram vários jogos do Paulista, praticamente, sabe? Quase todos os jogos do Paulista eles tiveram minutos, e para mim isso veio um pouquinho do absurdo, sabe? Você tem que ter uma rodagem, tem que ter uma dosagem. Talvez também a diretoria tenha errado de trazer o Oscar, já tendo Caleri, Luciano, um elenco já envelhecido. Em termos de talento, o Oscar pode entregar, mas você já tinha um elenco envelhecido. Mas eu acho ainda que o Oscar pode entregar dentro de campo. Ele é um cara que trabalha bastante. Ele teve as infelicidades, em nenhum momento foi chinelinho, né? As lesões dele foram musculares e aí o Gui Roberts também traz. Ele se machucou por uma falta absurda. Então, às vezes, a gente tem que entender que o cara também não teve culpa, sacou? Não foi culpa, não foi um James Rodrigues, que nitidamente era um chinelinho absurdo lá dentro. Não, o Oscar é comprometido. Ele é compromissado com o São Paulo, mas, infelizmente, teve inúmeras infelicidades e acho que não dá para colocar só na conta dele essa situação. Mas, com a palavra, senhor Elídio Teixeira, o que você acha aí de toda essa situação do nosso querido Oscar? A história do Oscar, na minha opinião, é o seguinte: você falou uma coisa interessante, né? Que é verdade. Ele foi muito utilizado no Campeonato Paulista, tanto ele como o Lucas, mas eu acho que o erro do planejamento do São Paulo foi no jogo contra o Libertad lá no Paraguai, que ele tinha voltado de Acho que contusão. foi contra o Tajeres, não foi? Foi contra o Tajeres na Foi Argentina, contra o Tajeres. que Foi. ele foi colocado já meia bomba para jogar e ali danou-se tudo, né? Ali ele ficou com a contusão mais agravada. Acho que aí nessa parte a gente tem que colocar isso na conta da comissão técnica do Zubeldia na época. Que No estava jogo contra, pressionado. sim, que Estava estava pressionado. pressionado. Bom, ele estava pressionado todos os jogos, né? É. Se for pensar nisso, A então qualquer momento era é, pênalti. e não caía, né? Isso que é pior, perdia e não caía. E aí depois, no lance contra o Corinthians, eu acho que foi uma casualidade ali, fatalidade, né? Vamos dizer assim, porque o lance, você vê, o juiz nem deu falta naquele lance, né? Que era pênalti na realidade, nem cartão, não deu falta, não deu cartão, óbvio, né? Pro Martinez do Corinthians, e ele quebrou as 3 vértebras. Eu não acho que o Oscar vai voltar tão rápido, tá, gente? Eu acho que o Oscar ainda vai ficar de molho mais algum tempo. Eu acredito que ele deva conseguir jogar lá contra o Fortaleza, contra o Santos, lá no Campeonato Brasileiro, mais para frente. Porque essa contusão de vértebra aí, de contusão de osso nesta parte aqui é muito grave. É aquilo que o Alexander falou. Ele não consegue girar o corpo. Qualquer jogo de corpo que o cara for dar nele ali, ele pode sentir. Ele não vai sentir confiança para subir de cabeça de novo e tomar outra cama de gato e cair de novo daquele jeito. Então, eu acredito que o Oscar lá pro jogo contra o Fortaleza, Santos, bem depois do jogo da Não, Santos é LDU. antes. Não, Santos é no Fortaleza meio. é antes do segundo? Não, a sequência é Botafogo, LDU, Santos e LDU. Aí eu não sei quem vem depois. Na cabeça não me vem quem vem depois. Eu Mas vejo aqui. esse é Depois o vem o top. Ceará, Palmeiras, Mirassol. É. Pode ser contra o Ceará, contra o Palmeiras, É. eles podem voltar. Ceará em casa, pode ser. Tá com cara de. Porque Santos é fora. É. Pode ser Ceará, pode ser Fortaleza. É porque um é numa semana, o outro é na outra. Só que Fortaleza é lá. Então, eu não acredito que ele vá voltar tão rápido, tá? O Marcos Antônio acho que já volta contra a LDU, o Arboleda já volta agora contra o Botafogo, já pode voltar o Arboleda, já tá treinando com bola. O Caleri também. Bom, você vai falar depois do Caleri, então depois a gente entra no Caleri. Então o Oscar, eu acho que ele não volta tão cedo. Se valeu a pena, assim, é que o salário dele é alto, né?
O salário do Oscar é alto. Mas pelo futebol, sim. É que aquela coisa, né? A gente acabou de falar. Como o Rodriguinho tá jogando bem, tipo, agora o Oscar é meio até, né? A gente fica até meio assim, né? Puta, o Oscar vai voltar, vai atrapalhar, né? A evolução do Rodriguinho. Então a gente fica agora mais com o pé atrás com relação ao Oscar. Mas ele é um bom jogador, é diferenciado. Ah, tem mais uma coisa. Lembrando que também o senhor Zubeldia colocava ele de volante, né? Muitas vezes o Oscar foi recuado para segundo Verdade. volante e teve um jogo que ele jogou de primeiro volante, que já não é a do cara. Ele já, como o pessoal falou, estava jogando lá na China, num futebol bem. Jogava uma vez a cada, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aí volta, porque o volante ele corre o tempo todo, né? O volante dá combate o tempo todo. O volante participa do jogo o tempo todo, é diferente até do meia. Então tem tudo isso, né? Tem tudo isso. É assim, a gente não pode colocar isso na conta do Crespo, mas ele vai ter que resolver o pepino agora. E aí, a minha questão do Oscar é que, assim, basicamente, o que funciona, né? Para a gente entender bem. A Superbet acionou uma cláusula, um adicional no contrato, referente ao salário do Oscar, lá que eles fizeram um acordo do percentual, e aí a Superbet paga ao São Paulo esse valor, e aí, em tese, é repassado ao Oscar. Aí muita gente fala, pô, com o dinheiro do Oscar dá para trazer um outro cara. Mas será que a Superbet estaria disposta a investir nesse outro cara? A gente viu agora com o Marcos Leonardo que eles não quiseram se mover para ajudar. É isso que eu ia falar. Então, também tem esse ponto, entendeu? Será que a Superbet toparia? Então, é difícil, entendeu? É difícil. O Oscar livre no mercado, quando o Oscar foi contratado, uma galera topou, ficou feliz, falou entrega as taças, entendeu? Então é muito difícil fazer essa análise agora de não trazer. Agora, eu me sinto tranquilo para falar em relação à utilização dele, porque quando foi a montagem do elenco, eu falei, gente, esse time não vai dar. Aquele quarteto, Luciano, Calério, Oscar, Lucas, aí tem a Arboleda, aí na época o mais jovenzinho no time ideal era o Igor Vinícius. O resto, a maioria é tudo mais 30. Eu falei, gente, esse time não dá. Para jogar uma temporada inteira sem elenco, não dá. Você vai ter que fazer dosagem de minutos. Até que uma das críticas minhas em relação ao Zubeldia no Paulistão foi a esgarçar basicamente o time fisicamente em 3 meses. Porque ele botou todos esses caras para jogar. Para mim era nítido. São 12 jogos na primeira fase. São 6 no Morumbi. Os caras jogam. Jogo fora, os caras não jogam. Ponto. Ah, mas não sei o quê. Não jogam. Acabou. Não reclama que não tem espaço para treinar? Cara, era para o Rian ter jogado, para o Henrique Carmo, para esses caras estarem mais prontos. Agora, não dá para colocar, na minha visão, não dá para colocar na conta do Oscar isso. E é aquela, é difícil falar agora que não traria, entendeu? É muito difícil, de verdade. Na É época muito ainda tinha o Matheus Alves e o Lucas Ferreira que podiam jogar. E teve aqueles 2 jogos em Brasília que ele também poderia ter colocado o time alternativo lá, né? Fez os caras difícil. Estava viajarem. pressionado mais uma vez, aí foi Sim. lá e enfiou lá Oscar, Lucas, Luciano, todo mundo para jogar. Fora também que aí a permanência do Zubeldia, você conversa com o cara. Cara, para mim era nítido. Ah, o Oscar jogar de meia esquerda. Pô, gente, olha o futebol, olha a intensidade do futebol. Lucas e Oscar abertos. Os caras iam, além de tudo, os caras iam ser esgarçados fisicamente pela formação tática que o Zubeldia optou naquele momento. Aí depois jogaram o cara de segundo volante. Porra! Aí Ele, quebra jo- o cara ele, ele, também ele jogou também, de ponta entendeu? esquerda no lugar do Ferreirinha, umas vezes também. Pô, Ele aí não tem enfiava o como. Oscar lá na esquerda e o Lucas na direita. Pô, não tem como. Deixa eu ver o que a galera tá falando do Oscar. O Everton Silva Ferreira fala: só precisa estar mais em campo, mas o Oscar, o Crespo vai jogar demais. Concordo com você. E acho que o Crespo entendeu como é que ele quer o Oscar, que é justamente nessa função, por exemplo, do Rodriguinho, que acho que é a função ideal para o Oscar nesse momento. O Rodrigo Henrique lembra que tinha o Ian Gomes também, que era para ter mais espaço. O Pedro Henrique fala que gostaria do Oscar de centroavante, não sei se ele se daria muito bem, não. Prefiro mais o Lucas, né, como dupla de ataque com o Luciano do que o Oscar lá na frente. O Alessandro Sampaio, Lucas e Oscar só ganhando dinheiro sem fazer nada.
O Everton Silva falou, os caras vai jogar muita bola ainda, deu azar, mas joga demais, deixa ele aí, pô. Foda os bagres, é uma demora para sair. Rafael Bezerro, o São Paulo é tipo um cara que quer uma Ferrari e não tem dinheiro nem para gasolina. O Matheus Oliveira, o apoio da Superbet vale para esse ano e o próximo, depois é na conta do clube. A grana que foi mobilizada é absurdo, o cara não aguenta, aí venderam Alves. É Rodriguinho e rezar. O Adeilton concorda comigo, o Pedro Henrique fala que do quarteto só joga o Luciano, pois é, rapaz, só joga ele. O Everton fala que o Oscar é bola, deu azar, mas joga, traria novamente. Enfim, uma certa divisão. O Gui Robert falou que dessa vez eu vou defender o Zubeldia, não acredito, mas quando o Oscar jogou de segundo volante, geral elogiou. Eu acho que sim, eu acho que ele jogou bem de segundo volante. O problema foi não protegê-lo. Né? O Oscar, o Lucas, o Luciano, o Caleri, esses caras, não dá para jogar os 4 juntos. Porque, você compromete defensivamente, e outra que esses caras não vão aguentar. A não ser que você joga, por exemplo, com 2 laterais defensivos e 2 volantes mesmo, mas acho que o Zubeldia não privilegiou a forma de jogar para esses caras também para serem preservados fisicamente. E aí o Lívio pergunta se o Luiz Gustavo não melhorar, pode encerrar o vínculo no final da temporada? Pode. Mas ele vai melhorar. A expectativa dele voltar o mais rápido possível. Ele também acho que estava no campo também, fazendo uma Estava corridinha. no campo. Tá treinando no campo. O Gui Robert fala que, mas os caras não se machucam porque querem, e se machucam em serviço pelo São Paulo. Concordo. Estou 100% com você, Gui. 100% com você. Nessa aí, não dá para criticar também totalmente os jogadores, não, porque foram também azar. Acontece, infelizmente. Paciência. Por falar em